E aí, aluno? Chegamos à aula 8.1. Lembrando que nós estamos vendo nessas aulas um momento, um acontecimento do século XX. O historiador Eric Hobsbawm, ele diz assim, um breve século XX, que começa em 1914 e vai terminar em 1985 ali. Mas será que foi breve mesmo? Imaginem vocês um século onde nós temos um índice de morte por guerras nunca visto na história. Nunca visto. Porque a gente soma as baixas que tiveram na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver assim uma crueldade muito grande do homem destruindo o homem. Mas a guerra acaba. O que acontece após a guerra acabar? Na tela para vocês, aula 8.1. Eu, meu intérprete Sâmio e o professor Lourdes estamos levando até vocês aí você ficar aí com pré-requisito, viu? Assistiram aí? Esse terceiro episódio do inferno, meu Deus do céu, esse terceiro episódio foi muito cruel aí, o inferno. Foi o inferno mesmo essa guerra, guerra cruel. A Primeira Guerra Mundial, a parte 3 aí, duras posições da Alemanha. Quais foram as posições que a Alemanha teve que enfrentar? O novo mapa da Europa, a Liga das Nações, prosperidade dos Estados Unidos, lucrou muito com as guerras aí, os Estados Unidos. E a habilidade com a aula de hoje, como a gente sempre trabalha aí, trazemos para vocês as habilidades da aula, né? Sâmio aí, como é que se fala habilidade, Sâmio? Olha aí, ó, para o nosso aluno. Isso, muito bem aí. Olha, fique ligado aí também no Sâmio, tá? Porque você vai aprendendo falar em Libras. Falar em Libras. Duras posições à Alemanha. Olha aí, nós estamos vendo aí as nações reunidas para traçar o destino da Alemanha. Aí nós estamos vendo as nações reunidas em Versalhes. Reunidas em Versalhes. Então, as nações, quando elas se reuniram, elas vão traçar essa questão na Alemanha. Então, elas estão aqui em Versalhes. Em Versalhes, eles vão ter assinatura de vários tratados, vão estar discutindo o que nós vamos fazer com a Alemanha, como é que vai ser a Alemanha. Então, a paz dos vencedores, aqui é a paz dos vencedores, eles vão estar aqui redigindo como será feito, qual o destino da Alemanha, imagine vocês. Será que esse documento que saiu daqui, chamado de Tratado de Versalhes, aqui até porque foi num castelo de Versalhes, lá, lembra? Se vocês lembram dos reis absolutistas, vocês vão ver aqui a construção desse castelo. Será que esse documento que vai ser assinado aqui vai agradar a Alemanha? Nós vamos ver também na aula de hoje. Olha na tela para vocês. Aí na tela para vocês. Após a rendição da Alemanha, os seus aliados realizou-se no Palácio de Versalhes, na França, de janeiro de 1919 a janeiro de 1920. Uma série de conferências com a participação de representantes de 27 nações vencedoras. 27 nações vão se reunir, lideradas pelos representantes dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. Essas reuniões ficaram conhecidas como Conferência da Paz de Versalhes. E dessa Conferência da Paz de Versalhes vai ser feito o Tratado de Versalhes. Esse tratado aqui, ó, concluiu em 28 de junho de 1919. Esse documento definiu os termos finais da paz com a Alemanha, pondo fim oficialmente à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. É por isso que alguns historiadores costumam dizer que a Primeira Guerra Mundial ela só vai terminar em 1919, quando tem essa assinatura desse tratado.
Mas nós temos aí o final da guerra. Aí as nações, elas precisavam definir o que fazer após a guerra. E como evitar uma nova guerra. Como seria evitar uma nova guerra? Só que a Alemanha não teve grande escolha. A Alemanha estava não só saindo derrotada, mas ela estava sendo humilhada. Não só derrotada, mas como humilhada. A Alemanha saía dessa guerra. E agora? O que fazer? Como fazer? Como agir? Na tela para vocês. Uma das cláusulas desse tratado, qual era? A chamada cláusula de culpa. Cláusula de culpa. Determinou que a Alemanha era a principal responsável pelo conflito. Razão pela qual os alemães sofreram as mais duras imposições, já vista na aula anterior. Lembra que na aula anterior nós vimos aí as relações das imposições dos alemães? Aqui a representação do Fausch, colocando aqui os termos para a Alemanha assinar. E aqui a representação dos alemães bestificada assinando o termo. Só que esse tratado que era para pôr fim à guerra, para pôr fim ao conflito, é um tratado que ele vai sair um pouco pela culatra. Por quê? Porque isso vai fazer com que os alemães, ao se sentirem tão humilhados, eles comecem a desenvolver um sentimento nacionalista. E nesse sentimento nacionalista que os alemães vão desenvolver, é que vai aparecer o partido nazista na Alemanha. E esse partido nazista, ele vai começar a se organizar, não vão cumprir o tratado, e aí deu no que nós vamos conhecer melhor lá para frente, no que nós vamos chamar de Segunda Guerra Mundial. Voltando aí na tela para vocês aí. A derrota da Alemanha foi acompanhada pela abdicação do Kaiser. Lá na Rússia era czar, né? Aqui na Alemanha é Kaiser, Guilherme II. O Guilherme II, então, ele vai abdicar do trono. Porque foi uma das exigências. Acaba-se a monarquia. Essa monarquia, coloque-se uma monarquia constitucional. Mas eles não quiseram nem uma monarquia constitucional. Porque em novembro de 1918 é instaurada a República de Weimar. É instaurada uma república. Nem a monarquia eles vão ficar. Era o fim do Segundo Reich. Daqui eu quero que vocês compreendam, tá, alunos? Período da história que teve início com a unificação da Alemanha em 1871. Então, nós vamos ver aqui, vamos colocar aqui, de 1871 até 1918, isso daqui é chamado de Segundo Reich. É chamado de Segundo Reich, esse período. Por que vocês precisam entender esse contexto? Que você viu? A queda do Império Romano do Ocidente, é chamado de Primeiro Reich. Tá? A queda do Império Romano do Ocidente, lá então nós vamos ter os países, os germânicos, os povos germânicos se organizando, nós vamos ter aí o Primeiro Reich. Depois nós vamos ter aí o Sacro Império Romano, com a aparição do Sacro Império Romano Germânico aí. Nós vamos ter um momento de fortalecimento do Primeiro Reich, Sacro Império Romano Germânico. Aí depois nós temos a unificação da Alemanha. Acabou o Sacro Império Romano, aí nós temos a unificação da Alemanha. A unificação da Alemanha é considerada o Segundo Reich. Por que vocês têm que ter isso?
É para vocês entenderem que nós vamos estudar lá para frente. Quando Hitler fala que ele iria fazer o terceiro Reich. Porque o segundo Reich tinha acabado, aí na tela para vocês, ele tinha acabado em 1918 aí, como vocês estão vendo no slide de vocês. Tinha acabado o segundo Reich em 1918. Aí o Hitler vai chegar lá na frente e vai dizer, eu vou fazer o terceiro Reich. O conjunto de decisões impostas aos alemães provocou, em pouco tempo, uma intensa reação das forças políticas que se organizaram nesse país. Muitos alemães consideraram injustas, vingativas e humilhantes as condições do Tratado de Versalhes. Ano mais tarde, o ressentimento e o desejo de mudar essas condições motivaram o ressurgimento do nacionalismo alemão. A Alemanha, então, ela sai humilhada desse tratado, ela vai dizer, opa, nós perdemos muitas áreas, nós perdemos muito terreno. Então agora é o momento de nós reagirmos. Vai ser o momento de nós reagirmos. A Europa há uma toda transformação. Na tela para vocês. Então nós estamos vendo aqui que a Europa ela se forma com um novo mapa. Novo mapa. O Império Russo ele já tinha caído. Nós vamos ver o aparecimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha aí, nós vamos ter Estônia, Letônia, Lituânia, Prússia, Polônia, Tchecoslováquia. Nós vamos ter Hungria, Romênia, Bulgária, Iugoslávia. Lembra ali que o Império Austro-Húngaro ele vai desaparecer também. O Império Otomano também vai desaparecer. Então, vários impérios vão desaparecer. O Império Alemão vai desaparecer com a República de Weimar. Nós vamos ter um novo mapa da Europa. Aqui, ó, esse mapa que aparece para vocês. A Europa agora ela vai ter um novo mapa. Aquele mapa que nós tínhamos antes da Primeira Guerra Mundial era um. A Primeira Guerra Mundial findou fazendo um novo arranjo geopolítico da Europa. Que o professor de geografia ele vai poder trabalhar isso melhor com vocês. Então, nós temos um novo arranjo geopolítico após a Primeira Guerra Mundial. Vários impérios vão desaparecer aqui. Vários impérios vão desaparecer. Na tela para vocês aí. Além do Tratado de Versalhes, outras convenções foram estabelecidas durante a Conferência de Paz, assinada pelos representantes dos países envolvidos. Deste modo, o pós-guerra se caracterizou em parte por mudanças territoriais que redesenharam o mapa político da Europa. Olha aí essa mudança geopolítica. Entre a mudança podemos destacar, olha aí algumas mudanças que nós destacamos, que eu coloquei para vocês aí, ó. O desmembramento de impérios, nós temos aí, ó, o desmembramento de impérios, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Turco-Otomano vão deixar de existir. Então, o Império Alemão que existia, não existe mais. O Império Austro-Húngaro que existia, não existe mais. O Império Russo que existia, também deixou de existir. O Império Turco-Otomano, lá que tinha capital em Constantinopla, que depois vai se tornar Istambul, também vai deixar de existir. Pois tiveram suas fronteiras modificadas. Alguns países ganharam território, outros perderam território. Então aqui nós estamos vendo aí esse desenho da Europa.
Aqui, ó. Lembra? Antes da Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos aqui o Império Otomano, que pegava toda essa região. Nós tínhamos o Império Russo, que pegava da Grécia até aqui a Rússia, a região da Suécia, pegava toda essa região. O Império Austro-Húngaro, que dominava até a Alemanha aqui, ó, até na fronteira da Alemanha. Essa Áustria-Hungria, a França. Nós temos aqui continua a monarquia parlamentarista, vai continuar a monarquia parlamentarista. O Império Russo aí, Turco-Otomano. Então esse Império Alemão também deixa de existir. Tudo uma mudança aqui. Nós vamos ter uma grande mudança após a Primeira Guerra Mundial. A criação de novos países. Quais são os novos países? Nós temos a criação da Hungria, que vem lá do Império Austro-Húngaro. Agora nós temos um país chamado Hungria. Nós temos a criação da Polônia também. Nós temos a criação da Áustria, tudo do Império Austro-Húngaro aí. Letônia, Lituânia, Estônia, que vão vir lá do Império Russo aí, além da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia, que vai ser criada, hoje ela é desmembrada em 2 países, né? Que tem a República Tcheca e a Eslováquia. A Iugoslávia também, que hoje ela é desmembrada. Nós temos, hoje, a Iugoslávia foi desmembrada em várias repúblicas. Nós temos a Bósnia-Herzegovina, nós temos a Croácia, nós temos a Estônia, a Macedônia, Montenegro, Sérvia, Kosovo. Tudo isso é mudanças que vão vir posterior, tá? Mas nós temos aqui, então, uma mudança no mapa da Europa. A Primeira Guerra Mundial. Então, depois aqui, olha aqui essa mudança aqui, ó. Aqui fica a Rússia Soviética. A Rússia Soviética. Aqui, o Império Russo vai perder a Finlândia, a Estônia, Letônia, Lituânia, a região da Polônia aqui, que fazia parte do Império Russo. A Alemanha, gente. A Alemanha também vai perder território. A perda do Império Alemão aí vai perder a Alsácia-Lorena aqui, que vai ser sempre uma disputa com a França, essa região da Alsácia-Lorena. A perda do Império Alemão, nós temos aí a Áustria, o que vinha do Império Austro-Húngaro, nós temos aqui a Áustria. A perda do Império Austro-Húngaro vai ser toda essa região aqui. Então nós temos um novo mapa da Europa. A Europa, ela está se redesenhando. E o engraçado é que até hoje não tem definido o mapa da Europa. De uma hora para outra, a Europa pode mudar o seu mapa. Nós temos conflitos na França, nós temos conflito na Espanha, nós temos conflito na Itália, por exemplo. Lá na Itália, está vendo aqui a botinha da Itália aqui? Aqui a ponta da botinha da Itália aqui? Até hoje a Sicília, ela não aceita ser da Itália, diz, não, nós não somos italianos, nós somos sicilianos. Até hoje eles querem fazer uma separação. Então, o mapa da Europa, ele é um mapa ainda muito contestado aqui, muito devido às beligerâncias aqui, ele é um mapa muito contestado da Europa. Na tela para vocês que nós vamos ver agora a Liga das Nações. O que foi a Liga das Nações? 1919 é criada a Liga das Nações. League of Nations. League of Nations, a Liga das Nações, 1919. Qual vai ser o papel da Liga das Nações?
Qual é o papel dela? Qual é o papel que ela teria que desempenhar? 28 de abril de 1919. Os membros da Conferência de Paz de Versalhes aprovaram a criação da Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, atendendo a proposta do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Acho que é assim que pronuncia, tem que ver com os professores de inglês ali a pronúncia desse presidente. Então, é criada a Liga das Nações. Lembra que os Estados Unidos ele vai se afastar. Ele vai se afastar lá do Tratado de Versalhes, ele se afasta, o Congresso norte-americano vai dizer, olha, se afasta disso aí que furado, aí vai um controle muito grande. Aí então, eles criam a Liga das Nações. Olha o tanto de países envolvidos na Liga das Nações, que vão participar dessa Liga das Nações. São vários países envolvidos. Lá as conferências de Genebra sempre são muito famosas, as conferências de Genebra. E a Liga das Nações, ela vai ser criada dentro dessas conferências aí, são criadas. E ela tinha essas funções de trazer tranquilidade, trazer paz, tudo, evitar uma nova guerra. Só que ela não vai conseguir evitar essa guerra. O próprio Estados Unidos não vai aceitar, o Congresso dos Estados Unidos não vai aceitar participar dessa Liga das Nações, não vai. E aí ela vai perdendo força. Na tela para vocês. Tendo como sede a cidade da Suíça de Genebra, a Liga das Nações deu início às suas atividades em janeiro de 1920. Entregado por países membros de diversos continentes, sua principal missão seria agir como mediadora nos conflitos internacionais, procurando preservar a paz mundial. Só que nós vamos perceber que o Senado dos Estados Unidos, no entanto, vetou a participação de seu país na Liga das Nações. Imagina, os Estados Unidos, se eu quiser fazer guerra contra alguém, a Liga das Nações vai se meter aqui. Os Estados Unidos, no Congresso dele, não vai... O Senado dos Estados Unidos não vai aceitar a participação na Liga das Nações. Discordava da disposição de fiscalizadora dessa entidade em relação à execução dos tratados internacionais firmados no pós-guerra. Assim, sem adesão dos Estados Unidos e de outras potências, a Liga das Nações não reuniu forças políticas necessárias para cumprir seu papel. Então, a Liga das Nações ele tem esse papel. Nós vamos fiscalizar, nós vamos tentar evitar novos conflitos. Então, os países, eles vão se reunir na Liga das Nações para tentar evitar essa beligerância entre as nações. Olha, se tiver um conflito ali, a Liga das Nações ela vai fiscalizar. Essa fiscalização aí, ela vai buscar evitar que hajam conflitos de uma nação com a outra. Deu certo? Vimos que não. A saída dos Estados Unidos, ela vai enfraquecer muito a Liga das Nações. Os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, ele já se mostrou como uma grande potência mundial. Não teve. Enquanto a Europa se destruiu, os Estados Unidos ali, ele vai estar no auge do seu desenvolvimento capitalista. Tá? Barrado só com a crise que nós vamos perceber lá em 1929, que foi o crack da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York. Só aí nós vamos perceber. Vamos ver por que a Liga das Nações, a gente disse que ela não conseguiu cumprir o seu papel. Olhem na tela para vocês. Primeiramente, essa importância se revelaria, por exemplo, em não impedir alguns conflitos internacionais que ocorreram naquele período, como a invasão japonesa da Manchúria. Lá na Ásia, eles não vão conseguir evitar essa invasão japonesa na Manchúria. Em 1931, o ataque italiano à Etiópia também
ainda era reflexo do imperialismo. Em 1935, a Guerra do Chaco, entre Paraguai e Bolívia, em 1932 a 35, também eles não vão evitar. Então, a Liga das Nações, que era para vir, para evitar esse conflito, ela não consegue adentrar e evitar ali os conflitos de acontecerem. Olha o reflexo que nós estamos dentro da Primeira Guerra Mundial. E acreditamos que o enfraquecimento dessa Liga das Nações é que vai fazer acontecer a Segunda Guerra Mundial. Se a Liga das Nações ela tivesse se organizado e cumprido o seu papel, provavelmente a Segunda Guerra Mundial não teria acontecido. Provavelmente. E os Estados Unidos? Como ficam os Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial? Ah, meu amigo, ele fica de boa na lagoa. Imagina, a Europa foi bombardeada, lá bomba para a Europa. E os Estados Unidos não tem um pipoquinho no seu território. Não tem um prédiozinho atingido por bombas na Primeira Guerra Mundial. Só fornecendo, e aí os Estados Unidos vai participar da reconstrução da Europa. Então aí foi a receita perfeita para os Estados Unidos se tornar a principal potência capitalista do mundo. É o liberalismo norte-americano no seu auge, na sua flor da pele. Na tela para vocês aí. Prosperidade dos Estados Unidos. Prosperidade dos Estados Unidos. Aí a bandeira vermelha, branca e azul dos Estados Unidos. No final da guerra, a Europa estava em ruínas. No campo econômico e social, além de 13 milhões de pessoas que morreram durante a guerra. Europa em ruínas aí. 13 milhões de pessoas. Soldados que morreram, fora os civis que também vão morrer da guerra. Houve não só prejuízo pela falta de crescimento da produção e da natalidade, mas também endividamento dos países beligerantes. Os Estados Unidos financiou muito essa guerra. Então, esses países que estavam beligerantes é porque estavam em guerra, em conflito, tá, meus alunos? Não esqueçam disso. Países beligerantes, países que estavam em guerra, estavam lutando uns contra os outros, que tiveram de contrair empréstimos, ceder parte de suas reservas de ouro e desfazer-se de parte de seus investimentos estrangeiros. Ou seja, eles saem da América para dominar também a Europa. Opa, voltando lá, também a Europa. Vamos fazer um domínio mundial aí. Todo esse grave quadro de crise e decadência da Europa veio beneficiar os Estados Unidos, que despontaram nos anos pós-guerra como uma das mais poderosas potências mundiais. Imagine vocês, a potência mundial, as principais potências mundiais, elas estão concentradas lá na Europa. Olha aqui, ó, o tio Sam pintando a bandeira dos Estados Unidos, saindo da América e adentrando na África, na Europa aqui, e adentrando o mundo afora. As principais potências imperialistas, elas estavam na Europa. Nós estamos falando sobre a Inglaterra, nós estamos falando sobre a Alemanha, sobre a França, sobre a Itália, Portugal. Nós estamos falando dessas potências econômicas europeias. De uma hora para outra, a Inglaterra ela deixa de ser a principal potência econômica. Ela entra em uma guerra que vai ter aí grandes consequências. A França, que vinha-se de uma estrutura de consolidação capitalista, também vai sofrer com esse processo da guerra. E agora? O que vai acontecer? Vai acontecer que os Estados Unidos vai aproveitar esse momento. Olhem na tela para vocês.
Um dos grandes fatores que colaboraram para a ascensão econômica dos Estados Unidos foi sua posição de neutralidade durante boa parte da Primeira Guerra Mundial. Lembrando, os Estados Unidos só vai entrar na Primeira Guerra Mundial em 1917 e a guerra termina em 1918. Então, ele vai ficar neutro por muito tempo. Assim, puderam desenvolver sua indústria agrícola, produção agrícola e industrial, fornecendo seus produtos às potências europeias envolvidas no conflito. Por outro lado, enquanto as potências europeias estavam compenetradas no esforço de guerra, os Estados Unidos aproveitaram-se para suprir outros mercados mundiais na Ásia e na América Latina. Ásia e América Latina. A Europa era grande exportadora de mercadoria para a Ásia e para a América Latina e para a África ali também. Aí, essas potências, elas entram em conflitos. Elas têm a sua base industrial afetada, ela tem a sua produção agrícola afetada, ela não tem como exportar mais os produtos que ela exportava. Aí os Estados Unidos vai dizer, não te preocupa não, que eu estou aqui neutro, eu vou começar a exportar. Aí é que se dá a consolidação verdadeira do capitalismo e do liberalismo norte-americano. É aí, nesse momento, que vai se dar. Aí ele se torna uma grande potência. Na tela aí. Terminada a guerra, a Europa arrasada tornou-se grande mercado dependente das exportações americanas. Possuindo aproximadamente a metade de todo o ouro que circulava no mercado financeiro mundial, os Estados Unidos projetaram-se como a maior potência financeira mundial do pós-guerra. Maior potência. Olha aí essa foto aí. Em decorrência desse crescimento, os estadunidenses viveram, durante quase toda a década de 20, um período de euforia, prosperidade, que ficou conhecido como anos felizes. Tal felicidade seria interrompida em 1929, com a crise que se assolou com a queda da Bolsa de Nova York. Aqui, um contraste. Aqui, um cartaz das famílias norte-americanas, que era o modo de vida americano, tão propagado. Vinham para o modo de vida americano. E aqui, as pessoas passando fome na fila de comida. Crise de 1929. Então, durante a década de 20, a guerra termina em 1918. 19 temos a assinatura do Tratado de Versalhes. Então, de 1920 até 1929, foi os Estados Unidos que ficou com a hegemonia da produção capitalista. E com isso, nós temos aí o fim da guerra. Consolidação dos Estados Unidos, que vai até 29, como nós vimos no texto. Olha aí na tela para vocês. Que ele acaba em 1929 com essa crise. E essa, meus alunos, essa é mais uma aula de história para vocês entenderem. Espero que com essas 3 aulas vocês tenham entendido o motivo, como se deu e o que aconteceu após a Primeira Guerra Mundial. Vamos daqui a pouco fazer a revisão para vocês e atividade.